Olá, alunos do nono ano. Hoje, na semana 16, nós vamos trabalhar a República Velha ou Primeira República. A República Velha ou Primeira República, ela é dividida em duas, em República da Espada e República Oligárquica. O que é a República Velha? A República Velha foi um período da história que vai da onde o país deixa de ser monarquia, deixa de ter um rei e passa a ser república. E ela começa no dia 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República. E com seu primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca. Por que essa República da Espada, que é a primeira que nós vamos comentar, que vai de 1889 a 1894, é chamada de República da Espada? Porque os dois presidentes dessa época eram militares. Vamos falar um pouquinho de cada um. O Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele participa de dois períodos. Um período como governo provisório, que é antes de haver uma eleição indireta, né? E um período onde ele é eleito pelo Congresso. Então, vamos falar das duas. Vamos lá. O governo provisório de Marechal Deodoro ele fez medidas quando ele entrou no poder, logo que proclamou a República. Ele separou a Igreja do Estado, né? Exemplo, né? Antes, tudo era feito pelos dois. O casamento civil, o casamento religioso. Agora, não. O Estado faz o civil e a igreja o religioso. Então, houve separação. Começou a haver a liberdade de culto, né? A religião não precisava ser praticamente só a religião católica, poderiam ter outras religiões. As províncias acabaram e começaram a surgir os estados. Houve grande naturalização. As pessoas que moravam aqui, que eram de outros países, que queriam se tornar brasileiras, teriam a naturalização brasileira. Foi instituída a Justiça do Governo, a Justiça Federal. O país, nessa época, estava passando por uma crise econômica muito grande. E tinha como seu ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Ele vai criar, tá, para tentar melhorar essa crise que estava acontecendo no governo, o chamado encilhamento, que dura apenas um ano. Não chega a um ano, né? Vai de 1890 a 1891. O que ele fez para tentar melhorar? É lógico que a gente sabe que não deu certo, mas ele tentou. Ele criou emissão de papel moeda, sem lastro ouro, quer dizer, ele fez papel, fez dinheiro a rodo. Ele aumentou o crédito para empreendimentos, como? Ele fez empréstimos para quem quisesse comprar terra, quem quisesse melhorar a agricultura, quem quisesse aumentar seu comércio, ele emprestou para tentar ver se melhorava a economia do Brasil. Só que não deu certo. Por quê? Como a gente, quando se produz, vamos colocar assim, o dinheiro, a moeda, ela não pode ser produzida em larga escala. Tem que ter uma quantidade certa, tem que ser feita uma conta durante aquele ano. Por quê? Porque senão a moeda desvaloriza e acontece a inflação. Por quê? Se tem muita moeda, eu vou pegar os meus produtos, vou colocar eles mais caros para me poder vender mais, porque tem muito dinheiro. Então, se tem muito dinheiro, eu vou vender muito. E aí, a inflação aumenta. E as empresas começaram a surgir fantasmas. O que seriam essas empresas fantasmas? São empresas que pedem dinheiro emprestado para o governo, mas elas não existem. Simplesmente as pessoas pegam o dinheiro e gastam. Tá? E aí a especulação na Bolsa de Valores é aquela especulação de que as empresas, que são fantasmas, lançam elas na Bolsa de Valor, só que acontece que as apólices não valem nada e as pessoas que investem fazem com que as empresas ganhem muito e as pessoas que gastam dinheiro, acabam falindo. Então, não deu certo essa tentativa de melhorar a economia com Rui Barbosa. Só que
o Marechal Deodoro ele vai criar a primeira Constituição Republicana, que é a Constituição de 1891, que é uma Constituição promulgada, é uma Constituição feita conforme as pessoas queriam, vendo o que o país necessitava. Tá? Era o que dizia. Ela foi promulgada no dia 24/2/1891. O que ela queria? Logicamente que eu não vou falar tudo, vou falar algumas coisas. Um governo republicano, um sistema presidencialista, que tinha uma pessoa no poder, né, que ia organizar tudo, um país federalista, que tinha seus estados, onde os estados também poderiam ter algumas leis, ser autônomos, ter 3 poderes, quer dizer, não ter só um, que era o do rei, a monarquia, né, o poder moderador, mas começar a existir o poder executivo, que é o poder do presidente, o poder legislativo, que é o poder do Senado, da Câmara, e o poder judiciário, que é o dos juízes. Ter um Estado laico, quer dizer, que poderia ter todas as religiões. O voto poderia ser universal, quer dizer, todo mundo poderia votar, esse todo mundo entre aspas. Vamos lá. O voto seria direto, tá? Masculino, mais de 21 anos, quer dizer, já tem um monte de exclusão aí. Aberto, quer dizer, não seria secreto, você não colocaria lá na urna, todo mundo poderia ver em quem você está votando. E somente para pessoas alfabetizadas, que saberiam naquela época ler e escrever. Então, já não é mais universal para nós hoje, né? O governo constitucional, né, que foi o governo de Marechal Deodoro, que foi o governo aonde ele organiza já o seu poder, sendo escolhido pelo Congresso, vai ter algumas características. Eleito indiretamente pelo Congresso, quer dizer, o Congresso vai escolher e colocar ele lá. Hoje, o presidente, ele é eleito diretamente pelo povo, tá? O seu vice-presidente vai ser Floriano Peixoto, que também era um militar. Só que o governo dele passa a ser autoritário, quer dizer, ele mandava e todo mundo tinha que obedecer mesmo. Centralizador, o poder só na mão dele, aí ele vai até fechar o que a gente fala que é o parlamento. Ele vai ser acusado de corrupção e vai fazer um projeto de lei que vai ser só de responsabilidade dele. Com isso, ele vai ser vetado. Por causa desse autoritarismo, dessa centralização, dessa acusação de corrupção, ele vai ter o poder dele sendo todo mundo querendo que ele saia do poder. Então, vai ter um impeachment, uma luta com impeachment contra ele. Quais as consequências, né, dessa tentativa de impeachment, desse poder dele vetado, desse autoritarismo dele? Ele vai fechar o Congresso, vai fazer um estado de sítio, né, onde ele vai pôr os militares na rua para vigiar todo mundo, ninguém pode sair depois de um certo horário. Vai ter a primeira revolta da Armada, que é uma revolta da Marinha contra o Exército. E com isso, né, que eles falaram, se ele não renunciar, que eles iam jogar uma bomba dentro do Rio de Janeiro. Não esquecendo que naquela época, como a gente vai falar, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, a Marinha falou que se ele não renunciasse, eles iam jogar uma bomba dentro do Rio de Janeiro. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele renuncia em novembro de 1891. E aí, o seu vice, Floriano Peixoto, toma o seu poder. Ele, para tentar ser bonzinho com todo mundo, né, ele vai reabrir o Congresso, vai acabar com o estado de sítio, só que ele vai fazer um governo ilegal. Por quê? Dentro da Constituição que tinha sido criado, o vice-presidente, se o caso o presidente saísse ou morresse,
o presidente tinha, no mínimo, 2 anos para poder fazer eleição. Se ele não tivesse, no mínimo, 2 anos, ele tinha que fazer eleição. Só que o Floriano Peixoto não fez. E aí, o Congresso foi contra ele, a população foi contra ele, e também ele começou a prender e mandar para fora todo mundo que era contra ele. Né? Um sistema totalmente militarista. E aí vão surgir revoluções contra isso aí. Vai falar que ele estava centralizando o poder, a mesma coisa lá do Marechal Deodoro. Então, vão haver 2 revoltas. A Revolução Federalista, né, do Rio Grande do Sul, e a segunda revolta da Armada também, com a Marinha também entrando. Todas 2 com a vitória do governo do Floriano, tá? E aí a gente já sabe o que acontece, que ele consegue ir até o final do mandato. Aí ele vai haver a votação do Congresso e ele vai sair do poder. E aí vai surgir uma outra república, que é a República Oligárquica, que é a nossa próxima aula. Aí vocês vão resolver as perguntas, procurar o material de referência e, se precisar, estou às ordens. Até a próxima.